Se você tem dúvidas na hora de utilizar o protocolo de Manchester na prática, esse vídeo aqui é para você. Recentemente, alguém deixou aqui nos comentários do YouTube uma sugestão. Fábio, traz um caso clínico para a gente resolver utilizando o protocolo de Manchester. Então, se eu fosse você, eu já pegava aí o meu café ou chá e me preparava para uma das melhores aulas que você vai assistir sobre o protocolo de Manchester aqui no Enfermagem Total. Fala, enfermagem, tudo bem com você? Bom, eu recebi um comentário que fez uma sugestão que eu achei maravilhosa. Vocês sabem que eu gosto de trazer muito casos clínicos aqui no canal, né? E a pessoa pediu para trazer um caso clínico para resolvermos ou para aplicarmos, no caso, a escala, o protocolo de Manchester de triagem de pacientes nesse caso, e a gente poder conseguir decidir juntos e aí qual a classificação desse paciente. Então, é isso que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, mas não só isso. Também estou trazendo, claro, uma explicação sobre o protocolo de Manchester novamente. Então, se você já assistiu a minha aula sobre o protocolo de Manchester, não tem problema, você pode reassistir aqui, revisar alguns pontos importantes e na sequência a gente segue para esse caso clínico. Certo? Se você não assistiu também a aula em cima, já aproveita, assiste essa aula inteira do início ao fim, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito e aprender muita coisa bacana. Começando, claro, pelaquela típica pergunta, né? Vamos entender o que é a escala de Manchester. A escala de Manchester, ela classifica, após uma triagem baseada nos sintomas, os doentes por cores que representam o grau e o tempo de espera recomendado para atendimento. Muita informação aqui nessa frase, mas basicamente eu te dei a definição inteira de escala de Manchester aqui, ó, brau, em 3 linhas, tá? Vamos destrinchar essa primeira frase aqui. Nós vamos fazer o quê? Uma triagem dos pacientes. Então, o paciente chegou para a gente ali no pronto atendimento, nós vamos nos basear nos sintomas deste paciente. Então, o que esse paciente está sentindo? Sinais e sintomas do paciente, nós enfermeiros vamos fazer essa avaliação e vamos classificar por cores esses pacientes. A gente vai entregar uma cor para eles, né, que são essas que estão aqui embaixo, e dizer quão grave é a situação desse paciente e o quanto ele pode estar esperando para ser atendido por um médico e, né, consequentemente, pelo restante da equipe de enfermagem para tomar uma medicação ou para fazer algum procedimento. É importante ressaltar, né, que eu acabei de falar, pô, nós enfermeiros vamos fazer isso, mas não é só o enfermeiro que pode estar triando, certo? A triagem ou a classificação de risco pelo protocolo de Manchester, tá? Hoje em dia existe essa diferença, vamos até falar um pouquinho sobre isso. Existe hoje uma diferença entre classificação de risco e triagem, tá? A triagem, a palavra triagem, a gente utiliza mais hoje na prática, nós profissionais de saúde, a gente utiliza isso para falarmos sobre desastres, tá? Então, aconteceu algum tipo de desastre, ou seja, você tem mais do que uma vítima ao mesmo tempo. Então, suponhamos que 2 ônibus bateram de frente. Então, você vai ter ali 60, 70, 80 vítimas. Então, nós temos que fazer uma triagem desses pacientes. Quando você está sentado num pronto-socorro, numa sala, fazendo essa triagem só com um paciente, isso vai se chamar uma classificação de risco, tá? Então, essa aí talvez é a primeira diferença aí para nós profissionais de saúde. Se você é leigo ou se você ouvir alguém falando isso que não é da área da saúde, tudo bem, sabe? Porque é do senso comum, todo mundo chama de triagem, até eu mesmo aqui talvez outra chamando de triagem, mas na prática, se for falar direitinho, um é classificação de risco e o outro é a triagem. Ela pode ser feita por qualquer profissional de nível superior, com bom conhecimento clínico. E até me deixaram também aqui nos comentários, Fábio, um psicólogo pode fazer triagem de Manchester? Pode fazer, né, uma classificação de risco? Pode, pois ele tem que passar num teste. Existe um curso, existe um treinamento, existe uma formação para isso. Você assistindo esse vídeo aqui, você infelizmente não está apto a aplicar o protocolo de Manchester, fazer uma classificação de risco. Você tem que fazer um curso, receber um certificado para você poder estar fazendo isso. Então, esse psicólogo ele vai passar por esse processo, ele vai ter um bom conhecimento clínico, ele vai acabar adquirindo esse conhecimento clínico e pode executar. Porém, não é usual e não vale a pena também para a instituição colocar um psicólogo para fazer essa classificação. Se ele tem enfermeiros, se ele tem médicos, se ele tem outros profissionais para fazer isso.
tá? É muito mais usual na prática, a gente vê muito mais enfermeiros, próprio médico, muitas vezes triando, ou fisioterapeutas, tá? Na prática, a gente também vê técnicos de enfermagem, mas não deveria, pois a classificação de risco deve ser feita apenas por profissionais de nível superior. Então, dentro da equipe de enfermagem, por exemplo, é exclusivo do enfermeiro, é privativo do enfermeiro a classificação de risco. Através dessa classificação, nós podemos classificar o paciente em 5 diferentes níveis, sendo a cor vermelha, a laranja, a amarela, verde e azul, sendo o vermelho a emergência, ou seja, o paciente não pode esperar, ele tem risco iminente de morte. O laranja é muito urgente, então o paciente pode esperar ali no máximo uns 10 minutos, mas ele também está sob um risco muito grave. O amarelo já é uma situação mais urgente, onde o paciente tem uma certa gravidade, porém ele pode esperar até mais ou menos 1 hora. O verde é pouco urgente, tá? O atendimento pode demorar aí até umas 2 horas, tranquilamente. E o azul é uma situação não urgente. O atendimento vai demorar aí mais do que 4 horas. Tá? Então, ou pode esperar mais do que 4 horas. E geralmente é uma situação em que não deve ou não deveria ser atendida dentro de um pronto-socorro, tá? Dentro de um pronto atendimento. Tá, Fábio, mas como funciona na prática? Isso daí, como que na prática ali no dia a dia vai acontecer? O paciente chegou na sua unidade, chegou ali no pronto atendimento, ele vai abrir a ficha, seja ele uma emergência ou seja ele uma urgência. Como assim, Fábio? Qual que é a diferença? Emergência, muitas vezes o cara vai chegar por uma entrada diferente, o carro vai deixar na porta, o SAMU vai deixar já na porta, que dá do lado da sala de emergência. Então, esse cara vai chegar, já vai ser meio que atendido pela equipe. A urgência não, a urgência o paciente chegou andando, né? E se dirige ao balcão de atendimento. Porém, em ambos os casos, essa ficha de atendimento tem que ser aberta. No caso da emergência, geralmente não por ele, mas sim por um familiar, um acompanhante que está ali junto. Constatou-se que é uma emergência, então entra já naquele caso de vermelho, tá? O atendimento já inicia, sala vermelha, vamos embora, né? Por isso que se chama sala vermelha, tá? Sala de atendimento, porque é justamente pensando aqui no protocolo de Manchester. Mas suponhamos, vamos falar do paciente que chegou andando lá pela porta do atendimento, que acho que é a maioria dos casos. O paciente chegou, abriu a fichinha dele, ficou sentadinho ali na recepção esperando o atendimento dele. Você, enfermeiro, vai lá e chama o paciente. Seu José, né? Vem cá. Aí você vai fazer a classificação de risco. Como que você vai fazer essa classificação de risco? Você vai utilizar da técnica, né, para a consulta de enfermagem. Você vai utilizar os passos A, B, C, D, E. O A vai ser a queixa principal e a duração dessa queixa do paciente. Depois de perguntar, né, essa anamnese quase ali, você vai para a parte B, o antecedente desse paciente, antecedentes medicamentosos, antecedentes de morte, né, do que os pais, familiares faleceram. Você vai depois para a parte C, você vai aferir sinais vitais, fazer um exame físico simplificado, né? Se for necessário, você faz um exame físico ali direcionado para a parte pulmonar, para a parte abdominal do paciente, dependendo da queixa. Se necessário, você faz o D. O D seria a parte de exames de apoio, queixa de tórax. Então, talvez valha a pena fazer um ECG antes de da gente está iniciando esse processo. Você pode decidir isso ali mesmo na própria classificação de risco. E por fim nós chegamos no E, que aí de fato é a sua conduta. Qual a cor eu vou entregar para esse paciente? E pode acontecer também, né, já aconteceu comigo, do paciente chegar andando, mas ali na hora a gente viu que era um vermelho, era emergência. Então daqui, da classificação de risco, a gente já vai direto para a sala vermelha, tá? Então seria esse caminho aqui que nós faríamos. E como que eu decido entre as cores? O protocolo de Manchester, ele, como o próprio nome já diz, é um protocolo. Existe um livro para você seguir. E dependendo da queixa do paciente, você tem um fluxograma. Nesse caso aqui é uma tabela que eu trouxe para vocês, mas geralmente você tem um fluxograma para seguir, de acordo com os sinais e sintomas do paciente, como já foi dito anteriormente, que esse é o critério do protocolo de Manchester. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu trouxe queixas, né? Eu trouxe aqui a tabelinha para vocês, de um paciente com alterações gastrointestinais e geniturinária. Então, a queixa principal do paciente foi algo gástrico, foi algo intestinal, então você vai utilizar essa tabela. Você vai ler de cima para baixo os critérios. A partir do momento em que começar a se encaixar esses critérios no paciente, essa é a classificação que ele tem. Super simples.
Você não tira essas cores da sua cabeça, você simplesmente segue o protocolo. Nós vamos ler esse caso clínico juntos, certo? Você, no caso, pode pausar esse vídeo. Na próxima parte, que eu vou te trazer a tabela referente a este paciente, certo? Aos sintomas desse paciente. E você vai escrever para mim nos comentários qual a cor você daria de classificação para esse paciente, certo? Eu não vou dizer nesse vídeo, certo? Eu vou ler o caso clínico, eu vou te trazer a tabela e você vai deixar para mim nos comentários. Eu vou responder cada um dos comentários, né? E aí, de fato, um comentário te dizendo se você acertou, se você errou e o porquê você errou e dando os parabéns aí se você acertou, certo? Vou responder todos. Então, vamos ler aqui o nosso caso clínico. MCS, 30 anos de idade, chegou na sala de triagem, na qual você é o enfermeiro responsável, com uma queixa de não estar conseguindo respirar direito. Com a mão direita, está espalmada sobre o peito e a fala está pausada. Então, o paciente está falando com você assim, está pausando o que ele está falando. Com base nas suas perguntas, o paciente refere ter asma diagnosticada desde os 10 anos de idade e usa inaladores de salbutamol e atrovente diariamente para o controle da asma. Porém, a bombinha de atrovente acabou e ele está esperando chegar o novo pedido que ele fez pela internet. O oxímetro de pulso está te mostrando uma saturação de 93% e um pulso de 102 BPM. Lembra que o paciente tem 30 anos de idade, para você lembrar dos valores de referência aí. Você conta a frequência respiratória, está 25 excursões respiratórias por minuto, e você tem a impressão de ter escutado um som estridor pulmonar, mas decide confirmar com o estetoscópio. E sim, eles estão presentes. Então, você ouviu um estridor aí. Qual a sua classificação para o paciente? Tá, essa é a minha pergunta para vocês. Então, nós vamos fazer o quê? Eu vou abrir aqui a tabelinha de queixas respiratórias. Você vai procurar aí a classificação que você acha mais adequada para esse paciente e vai escrever para mim aqui nos comentários, certo? Então, por esta razão, eu já vou... Cadê minha câmera? Por esta razão, eu já vou parar esse vídeo por aqui, te agradecer e na sequência eu vou colocar aqui a tabela e você escreve para mim nos comentários a sua resposta, certo? Então, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Deixa para mim aqui a sua resposta. Também se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Clica no botão gostei se você gostou desse vídeo aqui, até mesmo para me recomendar, ajudar a divulgar esse vídeo. E se você quer me ajudar ainda mais, pense aí em clicar também nesse botão Vire Membro. Lá você tem vários benefícios e vários planos que você pode me ajudar e eu vou estar te ajudando em troca com alguns benefícios, certo? Até o próximo vídeo e fique aí com a nossa tabelinha agora na sequência.